à casa do Senhor nesta quarta-feira. Espero que tenham tido um bom dia, que tenha sido bastante proveitoso. E vamos então começar por entoar o tema que agora passou-me da ideia qual era. Brilhar por ti. Obrigada. Brilhar por ti. Vamos então seguir as palavras que vão ser projetadas aqui no ecrã. Que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem não querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Da minha vida, alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas a minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá força pra prosseguir. Me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se alguém possa te enxergar. Faze com que
desta semana falamos em diferentes maneiras em que podemos testemunhar de Cristo, de Deus. E uma delas realmente é sem palavras e é através dos nossos atos. Que possamos, cada um de nós, os que têm 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, que possamos brilhar pelo nosso bom Deus. Vamos então colocar-nos de pé para entoarmos o hino tema da nossa semana de oração, fiel a toda a prova. Desafios deste meu viver, paro pra ouvir o que a voz de Deus quer me dizer. São tantas as pressões que tenho que enfrentar, mas bem acima delas sei que está meu Pai. Ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Deus poderoso, Pai tão grandioso, envie em meu auxílio seu anjo mais poderoso. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande, ao amor tão grande, ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Quero dar boa noite a todos os que cá estão, que se possam sentir bem na casa do Senhor. Obrigada por terem aceito o convite de terem vindo a mais uma reunião de jovens, mais uma reunião da Semana de Oração. Eu vou pedir neste momento que possamos inclinar as nossas cabeças e quem se sentir à vontade para orar, que possa orar ao nosso Deus. Pai do céu, muito obrigado, nossas privilégios, por estar, por termos nos primeiro irmão. Abençoai os jovens para que eles possam
realmente honrar ao Senhor Jesus e nos apagarmos a nós mesmos. Ajuda todos os irmãos nas todas as aflições, nos experienciam de todos os jovens. Ajuda-nos para que possamos crescer em tua graça e em teu conhecimento, em tudo possamos realmente, na nossa vida, fazermos um sermão, anunciarmos que tu em breve voltarás, como João Batista anunciou o reino de Jesus, que nós também possamos anunciar que tu em breve voltarás para buscar a novo. Fica, Senhor, connosco, ajuda-nos a compreender, ajuda todos os que estamos aqui, a todos os que nos faltam, é tudo quanto pedimos, agradecemos tudo, pelo amor santo do Senhor Jesus. O orador fala mais fininho, o orador é mais pequenino e o orador tem menos conhecimentos que o orador durante a semana. Mas temos a revista para nos apoiar, temos a meditação que foi escolhida para hoje. João não está a diminuir, outros estão a crescer. E a revista começa, portanto, o autor desta meditação começa de uma forma, poderei eu dizer, quase que engraçada. Então o que é que ele faz? Ele vai reportar, vai buscar João Batista para os nossos tempos, para os dias de hoje, e vai fazer algo engraçado. Vai fazer com que nós possamos imaginar João, um jovem dos nossos dias, um jovem que já tem carta de moto, porque diz aqui, montava na sua moto e andava às voltas pela cidade. Imaginem, João Batista, vivendo neste tempo, andar de moto, a passear pela cidade, a frequentar bares, a frequentar discotecas, andar sempre acompanhado de uma moçoila encantadora, a visitar esses lugares e até tentar a sua sorte em alguns casinos da cidade. Conseguimos imaginar João assim? Será que esta foi a escolha, ou esta seria a escolha que João Batista iria fazer se vivesse nos dias de hoje? Será que o facto de ele talvez tivesse pegado no seu iPhone, que tinha no bolso das calças de ganga, muito moderno, com a versão da Bíblia mais atualizada, talvez com alguma alteração de vocabulário na Bíblia, e poderia aí dar o seu testemunho e poderia aí atrair pessoas para Deus? Será que assim ele ia ser mais eficaz? E esse método tão avançado, esse método tão moderno, ele ia ser mais eficaz do que aquele que ele optou? Não obstante, João escolheu não entrar em bares ou discotecas. Ele não frequentava festas com outros rapazes e outras raparigas que estavam drogados. Para ele, a missão era algo muito diferente daquilo que alguns de nós pensamos hoje em dia. João mantinha a distância de lugares imorais. Vivia a vida de um homem colocado à parte e Deus trouxe-lhe aqueles que desejavam ouvir acerca do reino dos céus. Embora possamos pensar que ele estava errado, os resultados do seu método, o método que ele utilizou, eram sem dúvida, e foi sem dúvida o método mais correto. Milhares de pessoas, crianças, homens, mulheres, mestres, idosos, vinham até ele a cada dia para ouvir a sua mensagem. O método que João usou no seu tempo foi um método eficaz. Foi um método mais certo. Sabem, na última reunião de Porto Sol, quem esteve, o Marco e a Vânia sei que estiveram, o Alexandre não está, nem a Sara, mas na última reunião de Porto Sol que nós fizemos, tivemos a oportunidade de falar sobre algo interessante, sobre isto mesmo, sobre o nós nos identificarmos com as pessoas que estão à nossa volta. O facto de os jovens terem uma tendência para se querer enturmar no grupo, de querer ser parecido com os outros que estão à volta deles e de querer vestir da mesma maneira, falar com a mesma linguagem, chegando ao ponto de pensar da mesma maneira.
à partida parece-nos normal, porque se nós convivemos muito com uma pessoa, e eu costumo falar sempre disto, há pessoas que têm bengalas no seu vocabulário. Há pessoas que fazem sempre, quando estão a falar, dizem Há pessoas que fazem pois, usam a palavra pois, repetidamente no seu vocabulário. Os rebentos descobriram a minha bengala, que é o muito bem. E quando eu dizia muito bem, eles faziam logo uma festa e diziam lá uma brincadeira que nós fazíamos. Mas nós temos tendência, de tal maneira, a nos associarmos e a igualarmos os que estão à nossa volta, que se nós estivermos a conviver com alguém que usa esse tipo de bengalas, que usa o mesmo vocabulário, dentro de algum tempo, muito ou pouco, depende das pessoas, estamos a dizer a mesma coisa. Temos tendência a usar o mesmo vocabulário de que as pessoas com quem nos relacionamos. Também é muito fácil e também acho que é aceitável e compreensível por parte dos jovens que depois de andarmos com alguém que tem um estilo de vestir, se calhar diferente do nosso, à partida nós podemos até estranhar, mas com a convivência com essa pessoa, o corte de cabelo, o estilo das calças, com a convivência nós começamos também a nos habituarmos àquele estilo de vestir e acabamos também por comparar. Por outro lado, as meninas também não gostam muito de que a amiga vá bem vestida e ela vai mal vestida. Portanto, deixa-me ver o que é que eu vou vestir, que ela vai toda emperiquitada, eu quero ver o que é que eu vou vestir, também não quer parecer mal. É isto que vai fazendo com que nós vamos ficando parecidos e vamos tentando imitar quem está à nossa volta. Por vezes temos medo de que, se formos diferentes, se não frequentarmos determinados lugares, possamos ficar isolados. És um cota, com essa idade já pareces tão velho. Não vais connosco. Não vais fazer isto. Isto nem sequer parece teu. Nem parece teu. Olha, nem vale a pena, olha, amigos desses não quer saber. Nós ouvimos muito isto no meio dos jovens. E não só dos jovens, às vezes dos adultos também. Nem parece teu. Tu a teres um pensamento desses, moderniza-te. Parece o teu avô a falar. É ou não é? Às vezes nós achamos que alguns jovens são antiquados porque não querem aderir ou porque não querem fazer as coisas como os outros querem fazer. E nós ficamos com medo, porque o ser humano tem uma grande necessidade de aceitação. O ser humano gosta de se sentir amado. O ser humano gosta de se sentir, como diz o brasileiro, enturmado. Sentir-se fazendo parte integrante do grupo, fazendo parte integrante de pessoas e de alguma coisa que eles gostam, de alguma coisa que nós gostamos. Ninguém gosta de ser desprezado, ninguém gosta de ser maltratado. Por isso, às vezes, ficamos com medo, se formos diferentes, o que é que os outros vão pensar de nós? E sabem, às vezes, esta situação de não querermos ser diferentes, de não querer fugir à regra, porque a grande maioria na nossa sociedade há coisas que são bem na nossa sociedade, podemos dizer que há coisas que são in, e os jovens vão muito atrás do que é moderno, do que é in, dos lugares que são bem frequentados. Alguns deixam de ser mais badalados do que outros. E às vezes os jovens sentem essa necessidade. E refugiam-se muitas vezes de que convivem com determinadas pessoas, vão a determinados locais porque querem falar de Deus a essas pessoas. Daqueles que já tiveram numa discoteca, e eu não sou exceção, eu já fui jovem também, alguma vez alguém passou por a cabeça que dentro da discoteca pudéssemos falar de Deus? Para os jovens, no meio daquele barulho, no meio daquela confusão, no meio de tanta gente, alguém vai querer nos ouvir falar de Deus? Sequer alguma vez alguém vai lá com esse objetivo? Não vai. Esse possível objetivo não é mais do que uma máscara, algo para disfarçar o verdadeiro interesse e o verdadeiro desejo de lá estar. Diz aqui que de vez em quando usamos essa desculpa para frequentarmos lugares imorais. Fingimos estar à procura de jovens a quem falar acerca de Deus. Mas sabem, Deus envia-nos as pessoas a quem nós devemos falar. E isto é extraordinário. Nós não temos que andar à procura. Não estou a dizer com isto, não vamos fazer trabalho missionário. Não é isso. Mas Deus envia as pessoas a quem nós devemos falar. Deus envia-nos até elas, mas também envia as pessoas até nós, para nós podermos falar com elas.
No livro de Testemunhos para a Igreja, no volume 9, na página 189 e 190, nós podemos ler, podes mudar, Bruno? Se nos humilhássemos perante Deus e fôssemos bondosos e corteses, compassivos e piedosos, haveria uma centena de conversões à verdade, onde agora há apenas uma. Cristo deixou de lado a sua vestimenta real, a sua coroa real e o seu elevado comando, descendo a níveis cada vez mais baixos, às maiores profundezas da humilhação. Nunca deveríamos pensar que estamos a trabalhar sozinhos para salvar outras pessoas. Nós não trabalhamos sozinhos, porque nós sozinhos não conseguimos fazer absolutamente nada. Sozinhos não somos capazes. Deus e nós formamos uma equipa. É tudo muito mais agradável, é muito mais fácil quando nós trabalhamos em equipa. É ou não é? Às vezes é complicado. Às vezes na escola, na faculdade, quando tentamos fazer trabalhos de grupo, de equipa, há sempre alguém que se encosta no outro ou na outra e acaba por não fazer nada no trabalho. Mas quando a equipa funciona, quando todos da equipa querem colaborar, consegue-se fazer um bom trabalho. E se com colegas de escola, com colegas de trabalho, com colegas da faculdade nós conseguimos fazer um excelente trabalho, imaginem quando esse nosso colega, esse nosso amigo, esse nosso elemento pertencente à equipa é Deus. Bom, o trabalho só pode sair extraordinário. Deus e nós formamos uma equipa missionária. Deus é quem prepara tudo. Nós podemos preparar a meditação, nós podemos preparar o estudo bíblico, nós podemos preparar os textos de que vamos falar, mas Deus é quem prepara tudo. Deus prepara o nosso coração, Deus prepara os nossos pensamentos e Deus prepara a pessoa com quem nós vamos falar. Ele concede-nos o desejo de servirmos os outros e então dá aos outros o desejo de procurarem Deus. Deus conduz os passos daqueles que são chamados para serem salvos, para se encontrarem com alguém que testemunhe por Ele. Assim, Deus traz-nos pessoas que precisam dEle. Ele também guiou o povo no deserto até João. E o que é que fez João? João fez duas coisas. Temos vindo desde sábado a ver. Orou e testemunhou. João testemunhou de Deus. Ele permitiu que o Espírito Santo o inspirasse e o conduzisse. Ele olhou para o povo e conseguia sentir as suas necessidades. Ele viu que esperavam por uma mensagem de Deus. João permitiu que o Espírito Santo trabalhasse. João permitiu que Deus trabalhasse no seu coração e nos seus pensamentos. João só orou e testemunhou. E sabem, Deus não nos pede para nós mancharmos o nosso caráter e os nossos pensamentos para salvarmos alguém. Temos aqui o exemplo de Ló. Quando dois estranhos visitaram Ló, que depois no final acabamos por saber que eram dois anjos, o que é que aconteceu? Os habitantes da cidade vieram até ele e estavam dispostos a cometerem um grande pecado. Naquele tempo, a homossexualidade e a prostituição eram práticas muito usuais entre o povo. E eles ainda por cima estavam bêbados. Portanto, vejam o tipo de práticas, o estado em que se encontravam, porque estavam bêbados, não estavam em condições de raciocinar e de pensar como deveria ser. E quando a multidão pedia Ló para trazer aquelas pessoas que tinham entrado na casa dele para que as pessoas as conhecessem, Ló, sentindo-se capaz de resolver o problema e capaz de resolver a sua dificuldade e aquele problema de maior que lhe surgiu, decidiu entregar as suas filhas virgens para satisfazerem os próprios prazeres. A revista aqui pergunta: consegues perceber como este engano foi tão terrível? Consegues ver como a sua escolha foi tão inútil e insensata? Bem, a solução veio da parte de Deus, que admoestou Ló e ofereceu a solução salvadora através do seu próprio poder. A mensagem de Deus era bastante clara. Não precisas de sacrificar para defender Deus. Não precisas de sacrificar as tuas filhas
atirando-te para o fundo de um poço cheio de lama, nem mesmo para defender Deus. Deus pode defender-se sozinho. Deus pode defender-se a si mesmo. Não precisamos manchar o nosso caráter. Não precisamos manchar as nossas atitudes, o nosso comportamento. Não precisamos desviar o nosso comportamento daquilo que Deus nos pede que façamos para salvar outros. Não é isso que Deus nos pede. Identificar-nos com os outros jovens não significa necessariamente que devamos cometer os mesmos erros que eles. Não significa que devamos abandonar os princípios da Bíblia, anular cada regra para nos tornarmos populares e falarmos com eles. Todos os jovens gostam de ser populares, pelo menos na sua turma. Gostam de ser conhecidos na turma, gostam de ser admirados pelos colegas da turma. Nós gostamos de ser admirados pelos colegas de trabalho, admirados no bom sentido, de profissionalismo. Mas nós não precisamos pecar, nós não precisamos ir contra a palavra de Deus para agradar os nossos colegas, para nos sentirmos admirados por eles, porque nós fazemos as mesmas coisas ou piores coisas que eles fazem. Há 5 aspectos que nós podemos nos identificar com os jovens. Na linguagem, nós podemos apresentar a palavra de Deus aos jovens e eles compreendê-la sem termos necessidade de usar o mesmo vocabulário que eles. Sem termos necessidade de usar... Podemos até usar algum vocabulário comum, mas não precisamos usar um vocabulário vulgar, nem precisamos de usar um vocabulário ofensivo que vá contra os princípios que Deus nos deu. Não necessitamos de reescrever a Bíblia, mas torná-la relevante e significativa para aqueles que falam mais a língua cibernáutica. A fé. Falamos ontem, o nosso testemunho, o nosso comportamento, a nossa forma de agir, a nossa forma de demonstrar a nossa fé em Deus. Posso explicar-lhes o que é a fé apenas quando testemunho acerca do modo como a fé se manifesta na minha vida pessoal. Caráter. Nada é mais convincente do que um caráter que revela que possuímos valores consistentes. O pastor já falou aqui de uma jovem brasileira, a Vasti. Nós já apresentamos a alguns jovens esse testemunho. O caráter dela, o acreditar nos seus valores, a sua atitude perante num sábado que tinha que fazer algo para poder realizar o seu sonho, ela manteve-se fiel. Quiséramos nós podermos manter fiel como a Vasti se manteve. Mas nós, o nosso caráter demonstra muita coisa em relação àquilo que nós somos. Compaixão. Não é necessário existir uma separação entre as outras pessoas e nós mesmos e olharmos de alto para elas. Nós não precisamos ser iguais a elas. Nós não precisamos fazer as mesmas coisas que elas, mas também não precisamos olhar para elas como se elas fossem lixo, como nós fôssemos superiores a eles, como se nós fôssemos melhor do que eles, do que aqueles colegas que nós realmente queremos ajudar. Nós necessitamos estar presentes. Nós não podemos ajudar alguém, podemos ajudar através da oração, mas nós precisamos estar presentes para ajudar aquele amigo que precisa de nós. Mas não precisamos estar presentes quando ele está a fazer uma coisa errada. Não precisamos estar presentes quando ele está a consumir droga. Não precisamos estar com ele, nem precisamos consumir essa mesma droga com ele. Não precisamos partilhar o mesmo álcool que ele toma. Não precisamos frequentar os mesmos locais impuros que ele frequenta para poder ajudá-lo. Mas precisamos estar por perto no momento em que ele quiser sair dessas situações. Precisamos estar por perto quando ele precisar de uma mão amiga para podermos socorrer, para conseguir se reerguer. Há um exemplo aqui muito prático, algo muito direto. E isto faz-nos compreender esta situação de nós, para ajudarmos o outro, não precisamos estar na mesma condição que ele. Eu, para ajudar um cego, não tenho que me cegar. Pelo contrário, e tenho que estar bem com os olhos abertos para poder guiar um cego, porque 2 cegos, um a guiar o outro, não deve ir em bom caminho. E eu não preciso me cegar para poder guiar um cego.
Eu não preciso me contaminar, eu não preciso pecar, eu não preciso diminuir os meus valores para ajudar algum amigo, algum jovem, algum colega que não é no mesmo patamar, mas que não tem os mesmos valores que eu. Pelo contrário, necessito ser vigilante e de cuidar da minha vista para poder ajudar uma pessoa invisual. Não é necessário ser um infrator da lei, não é preciso eu infringir a lei para poder levar alguém a compreender que infringi a lei. Não necessito disso. Necessito apenas de poder e de inocência para ser capaz de levantar alguém que caiu. E sabem, como é que nós podemos ajudar alguém a reerguer-se? Não é fácil. Porque às vezes quando caímos no fundo do poço, quando alguém cai mesmo no fundo do poço, não quer ajuda de ninguém. Nem se deixa quase ajudar. Porque acha que todos estão contra ela, porque acham que ninguém gosta dela, porque todos lhe querem fazer mal, dela, eu digo dela pessoa. Todos lhe querem fazer mal e por essa razão é difícil ajudar essa pessoa. Como é que nós podemos fazer isso? Lembram-se, jovens? Amigo não tem porta. Eu dizia aos jovens outro dia, tinha ouvido de um pastor algo muito interessante, que é: amigo não tem porta. O que é que ele queria dizer com isto? Muito simples. O jovem tem porta para o pai. O pai diz qualquer coisa e aquilo não entra. Meu pai já passou de moda, já nem sabe o que é que está a dizer. A mãe, também a mesma conversa, todos os dias a mesma coisa. O pastor, o diretor de jovens, o ancião, o diretor do clube, todos esses têm porta, mas amigo não tem porta. O amigo pode dizer precisamente a mesma coisa que o pai disse, mas foi o amigo que disse. Já pensa como eu, tem a mesma idade que eu, tem razão. É mais fácil, amigo não tem porta. E é aí que nós podemos ajudar a reerguer alguém, através da amizade. Podes fazê-lo através da amizade, mantendo princípios elevados. Nós todos precisamos ter amigos. Ninguém consegue viver só. Ninguém consegue suportar a ideia de que ninguém gosta dessa pessoa. E a amizade é, sem dúvida, a melhor maneira de se poder ajudar alguém. Podemos estar muito tristes. Podemos estar com um problema ao qual não vemos solução. Mas se há um amigo que nos dá uma palavra de conforto, se há um amigo que nos diz um olá, que nos manda um SMS, que nos manda uma imagenzinha no Facebook, sentimos amados. Sentimos que alguém se lembra de nós. Sentimos que somos útil a alguém. Alguém gosta de nós. E revelamos amizade genuína quando ajudamos o outro a crescer. É porque pode haver amizades, mas quando o outro começa a brilhar muito, nós já não achamos muita piada. Quando o outro começa a brilhar mais do que nós, já não tem muita graça. Mas quando ajudamos o outro a crescer, quando ajudamos o outro a poder trabalhar, a poder crescer, aí sim é uma amizade genuína. Não manifestamos amizade genuína se fazemos alguém baixar os seus padrões para nos igualarmos a eles. Ou porque nós nos baixamos para nos igualarmos aos padrões deles, infringindo aquilo que Deus nos pede. Se baixares os teus padrões, encorajas os outros a permanecerem onde se encontram. E é como tu próprio os tivesse agarrado para o fundo e arrastado para o fundo. Quando és amigo de alguém, não precisas de ser como o teu amigo é, mas deves ajudá-lo a ser mais semelhante a Jesus. Sabem que às vezes nós perdemos amizades por isso mesmo. Perdemos amizades porque não pensamos da mesma maneira que as outras pessoas pensam. Perdemos amizades porque não acreditamos ou não concordamos na mesma coisa que as outras pessoas concordam. E aí acabamos por perder amigos. Não é isso que Deus nos pede. O nosso objetivo não é igualar-nos, o nosso objetivo não é igualar essa pessoa a nós, mas sim igualar essa pessoa a Jesus e fazer com que ela seja cada vez mais semelhante a Jesus. E existem várias formas. Podemos fazer através da amizade, podemos fazer através de projetos diferentes. Quando falamos de projetos diferentes, estamos a falar de projetos missionários. Já falamos várias vezes sobre isto. Quando estamos a ajudar os outros,
não com a ideia de que estamos a ajudar alguém, mas quando ajudamos os outros, e quando ajudamos os outros em grupo, quando podemos partilhar esse momento de ajuda com amigos, a amizade sai fortalecida aí. São valores que se vão elevando. São valores, partilhamos muitos valores com outros jovens crentes ou de outras culturas diferentes. Por que não darmos bom uso a esses valores partilhados de modo a construirmos amizades enquanto trabalhamos juntos pelas outras pessoas? Aqueles jovens que costumam ir ao Impacto, ou antigo evangelização, têm esse privilégio. Criam-se amizades, criam-se relacionamentos muito fortes para toda a vida nesses acampamentos. Nos acampamentos bravadouros, nos acampamentos que ocorrem, cria-se um relacionamento grande de amizade. São pessoas que têm os mesmos valores, são pessoas que têm a mesma crença. São jovens que acreditam na mesma coisa que nós, que se juntam para ajudar os outros. E é um trabalho muito gratificante. E depois fala também que podemos ajudar a reerguer os outros através do companheirismo. Não estamos proibidos de aceitar convite de alguém para comermos juntos. Ou estamos? Alguém que não seja, não defenda não tenha a mesma confissão religiosa que nós. Não estamos proibidos de o fazer. Não quer dizer que com isso vamos... como é que eu ia dizer? Não vamos com isso baixar os nossos valores. Não precisamos, porque vamos jantar com amigos que não são adventistas, não precisamos de comer a mesma coisa que eles comem. Não precisamos furar os nossos valores e os nossos princípios apenas porque nos juntamos todos. A semana passada houve um grupo de jovens que se reuniu na casa de outro jovem e quando eu soube que eles iam se reunir, pensei, bem, os pais não estão, aquilo vai ser uma grande borga, vai ser uma chatice. E houve alguém que me chamou a atenção e que disse, lembra-te, são jovens que não fumam, são jovens que não bebem, são jovens adventistas, são jovens que cresceram na igreja. O que é que eles podem fazer? Vão estar juntos, vão rir, vão cantar, vão certamente brincar algum jogo, alguma coisa, mas são jovens especiais. Têm Jesus no seu coração. E isto conforta-nos, isto traz-nos segurança também aos pais. Deixem-me só continuar. Fala aqui que até o Salvador aceitou estes convites vindos dos fariseus ou dos pecadores. Mas precisamos nos afirmar e de nos firmar nos nossos valores religiosos e estilo de vida. Devemos respeitar os outros, mas temos também o direito de escolher uma fé e de sermos respeitados. Aquele que é mesmo o meu amigo não vai desrespeitar-me se eu disser que não quero beber. Não vai desrespeitar-me se eu disser que não quero comer carne de porco. Ele vai respeitar-me. É engraçado. Eu penso que também já partilhei isso, mas eu tenho que partilhar a minha experiência, não posso partilhar a experiência dos outros, porque não a vivi. É engraçado quando vamos a algum evento de trabalho, em que tem buffet, que tem vários pratos e tem isso, já não sou eu que pergunto o que é que aquilo é, o que é que aquilo leva. É a minha colega do trabalho, é o meu colega de trabalho que pergunta o que é que isto leva? Leva isto? Ah não, a minha colega não pode comer isso. Olha, não podes comer isto. Olha, aquele podes comer à vontade, que não tem nada que eu já perguntei. Isto é extraordinário. Quando nós temos o privilégio de uma entidade patronal que tinha marcado um jantar para uma sexta-feira e disseram, ok, pode contar com 5 pessoas. 5? Quem é que falta? Ah, a Tânia não vai porque é sexta. Não vai? Então muda-se isso para sábado. Sábado pode ser? Pode ser, mas só se for depois do pôr do sol. E a que horas é isso? Mas isto são pequenas coisas, são pequenos gestos que marcam a diferença. Isto é muito importante. Isto é muito bom, é muito gratificante, porque nós podemos ver que os outros nos respeitam. E o mesmo acontece com muitos jovens aqui dentro. Eu estou certa que sim. Vou continuar. Onde é que eu ia? Ok. Depois podes falar-lhes sobre coisas importantes como a salvação. João estava a trabalhar em conjunto com uma equipa. Aquilo que te faz permanecer à tona é uma equipa. É muito importante saber que João tinha uma equipa com quem trabalhar. Eles intitulavam-se os discípulos. João era o líder.
o seu ensino, as suas ideias, o seu estilo de vida, o seu caráter, tornava tudo importante para o grupo de amigos que era influenciado por João. A equipa visita, convida e reúne informação. Os discípulos de João visitavam as aldeias vizinhas, traziam-lhe notícias do povo e até traziam notícias sobre Jesus, sobre o trabalho de Jesus quando ele começou a pregar e a realizar milagres. Quando tens uma equipa de amigos como esta, tens tempo para te preparar, tens tempo para orar. E eles trarão as pessoas até ti. Não podemos pensar que João recebeu aqueles amigos como um presente. Eles eram pessoas com quem ele travava a amizade, eram pessoas com quem ele se relacionava. Qualquer jovem pode ter um tal grupo de amigos. Isso quer dizer que João não era uma pessoa estranha, não era um lobo solitário, era apenas alguém reservado. Não era muito reservado, mas era alguém reservado. A sua amizade com estas pessoas demonstra-nos que ele se envolvia com elas, mas mantinha os seus valores. Ele tinha determinados princípios e um estilo de vida e amava em conformidade. Depois nós temos aqui na revista o exemplo de João versus o exemplo de Sansão. Lembram-se ontem quando o pastor falava que o importante era saber como estávamos. Estávamos a subir ou se estaríamos a descer quando Jesus voltasse? Sansão, várias vezes na Bíblia nós podemos ver, desceu à cidade, desceu. Sansão, diz aqui que toda a história de Sansão gira em volta de um verbo específico, descer. Tal como João, Sansão nasceu como cumprimento de uma profecia. Sansão iria ser o libertador daquele povo. Sansão foi enviado por Deus. Sansão tinha uma missão que Deus lhe tinha dado. Os pais de Sansão confiaram na palavra de Deus mais do que Zacarias alguma vez confiou. Sansão é enviado e educado com muita atenção e é treinado acerca da missão especial que Deus tem para ele. E o que é que fez Sansão? Aceitou? Tomou esse compromisso da missão que Deus lhe tinha dado? Compreendeu? Ou tomou isso de ânimo leve? E ele desceu várias vezes até aos filisteus, aos seus jogos e raparigas imorais. Ele até casou-se com uma rapariga que mal conhecia. Os israelitas precisavam de um libertador e Sansão foi chamado para ser o seu libertador, mas ele brincou com esse compromisso. Ele desceu cada vez mais baixo até o seu último dia, em que desceu tão baixo, debaixo das paredes do templo, que ele próprio destruiu. Sansão comeu o mel só pelo divertimento de ver os corpos mortos que deixava para trás. Lembram-se da história? Um leão que ele tinha morto, que depois ele encontrou lá um enxame de abelhas e ele tirou o mel e comeu o mel. O mel era somente um dos seus troféus. João também comeu mel, mas era porque tinham cuidado com a sua alimentação, porque sabia que, além de permanecer afastado das tentações e das atrações da multidão ruidosa, ele nunca correu atrás dos belos corpos das mulheres imorais, ele permaneceu com Deus, no meio da natureza, onde podia observar as maravilhas da criação divina e onde podia pregar a mensagem divina sem ser perturbado. João também era um libertador, mais do que Sansão, porque ele compreendeu a sua missão. Ele tinha que pregar sobre o arrependimento e o reino do céu. Ele tinha que preparar o caminho para o Salvador. João comeu mel porque tinha princípios elevados. Não foi como Sansão. João tinha uma dieta muito simples e equilibrada, não pela aventura ou pelo capricho, como Sansão fez, mas porque desejava preservar a clareza do seu pensamento e da sua missão. Ele nunca se vangloriou ou criou enigmas. Lembram-se do enigma na festa de Sansão? Quem é que queria adivinhar que Sansão iria dar 30 mudas de roupa? E ele simplesmente escolheu viver saudável e tranquilamente. O único que podia descer mais baixo sem ficar manchado era Jesus. É mau quando descemos cada vez mais baixo, não pelo nosso desejo de nos isolarmos ou devido a um complexo de superioridade, mas porque não somos capazes de controlar as consequências e resistir às tentações. A única pessoa que podia descer até ao fundo
no meio dos pecados obscuros, sem ficar manchada, era Jesus. Em 1 de João 3,5 podemos ler: e nele não há pecado. Enquanto que em Romanos 3,2, o que é que diz? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. João decidiu não se rebaixar e sabia porquê. João não era uma pessoa selvagem e assustadora. Era cabeça dura. Era atento ao poder do diabo e ao poder do pecado. E ele decidiu, tal como Daniel, não baixar os seus padrões. Ele conhecia a verdade. E sabem, descer até ao fundo do poço era aquilo que nós falávamos ainda há pouco. Não é o problema. O problema é sair dele. Descer, nós vamos descendo quase que aos poucos. E quando damos conta, já estamos bem lá no fundo. O problema é sair dele. É sair do pecado. É mais difícil escaparmos ao controle do pecado e voltarmos para a misericórdia oferecida por Jesus Cristo do que cairmos no poço do pecado. Se alguém necessita ouvir a palavra de Deus, Ele conduzir-nos-á até um lugar seguro para não termos que entrar num lugar comprometedor. Não precisamos nos manchar para salvarmos os outros. Não necessitamos de desistir da nossa salvação para poder salvar os outros. Jesus pagou o preço total. Nós só temos que preparar o seu caminho, tal como João fez. Continuamos com o exemplo de João. Continuamos com o exemplo e com a nossa missão. João tinha uma missão, Sansão também tinha uma missão. Vamos dar lugar agora à Eclésia como um momento especial. Vamos elevar o nosso pensamento, prestar atenção à música e à melodia e vamos elevar o nosso pensamento a Deus.
Agradecemos à Clésia por esta meditação. Vamos passar aos momentos de oração, irmãos. Algum pedido, algum agradecimento que possamos dizer publicamente, algum pedido de oração que possamos pedir? Vamos continuar a orar pelos pedidos que têm sido feitos, pela cunhada do pastor António Carvalho, pelos nossos jovens, pelos jovens que não têm vindo à semana de oração. Algum pedido especial, irmãos? Sim? Vamos orar pelo filho da irmã. Mais algum? Diz, Rodrigo. O que é que tem? Está bem. Como é que se chama o teu amigo? Pedro. Desculpa? É um bebé que tem 6 meses, que está no hospital e parece que está muito complicado. É irmão de um menino aqui da escola. Vamos também orar, o seu nome é Pedro. Que o Senhor possa ser o médico dele. Mais algum pedido, algum agradecimento? Sim, Sandra. Estava estado crítico e com graça de Deus, hoje a filha dela ligou que ela estava na enfermaria, estava muito melhor. Graças a Deus. Vamos agradecer ao Senhor também por isso. Quero também aproveitar para agradecer ao Senhor as melhoras que Ele deu ao Rodrigo. Já se começa a ver melhoras e obrigada por todos aqueles que têm orado por ele. Eu vou pedir então que se possam, talvez 2 a 2 ou 3 a 3, como os irmãos se sentirem à vontade, para orarmos uns pelos outros.
Eu vou só ler as perguntas para serem as perguntas do debate. Não vamos fazer o debate hoje. Vou ler as perguntas e vou pedir que possam meditar sobre elas e possam pensar em casa, especialmente para os jovens. A pergunta número 1 diz: fala acerca de 3 lugares que um jovem não deveria frequentar, mesmo dirigindo-se até lá por uma missão. Conta ao grupo, número 2, sobre uma pessoa que te tenha ajudado a crescer espiritualmente. Como é que ela conseguiu fazer isso? Quais são as áreas que um jovem se assemelha a João e quais são as áreas em que se assemelha a Sansão? Fala dessas áreas com o teu grupo. Isto seria para fazer em grupo. Partilhem estas ideias. Falem sobre isto. Pensem, meditem sobre estes assuntos, que são muito importantes para o nosso crescimento espiritual. Quero pedir então que se possam colocar de pé para fazermos a última oração. Depois vamos então cantar o hino tema, mas vamos primeiro fazer a oração. Posso lançar o desafio a algum jovem que queira orar? Os nossos jovens andam muito tímidos, andam muito envergonhados. Algum jovem quer orar? Marco. Pai Celestial, que habitas nos altos céus, Senhor, muito obrigado por estar aqui com esta semana de oração. Senhor, abençoa-nos a nós todos, dá-nos uma fé inabalável e que podemos seguir a vontade de Jesus, não a nossa. Senhor, também ajuda os pedidos que foram pedidos aqui nesta casa de oração, que ajude os doentes todos. Senhor, ajuda-nos a irmos até os nossos lares, com a companhia do teu Santo Santos, em nome do teu amado Jesus. Amém. Amém. O que fazer com a dúvida? Este é o tema da nossa reunião de amanhã. Com certeza todos nós temos as nossas dúvidas e de certeza que João também teve as suas dúvidas. Por isso convido cada um de vós a estarem presentes amanhã para descobrirmos como é que ele resolveu este dilema da vida dele. Vamos então terminar entoando as estrofes do hino tema. Uma boa noite. Desafios deste meu viver, paro pra ouvir o que a voz de Deus quer me dizer. São tantas as pressões que tenho que enfrentar, mas bem acima delas sei que está meu Pai. Ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Posso triunfar, conheço alguém que já venceu por mim. Posso me apegar à forte mão de um Deus tão grande assim. Em meio à provação, começo a louvar, e seu poder do alto vem me alcançar. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora.
dizer. São tantas as pressões que tenho que enfrentar, mas bem acima delas, sei que está bem.